nem sempre a gente vai conseguir formar triângulos com quaisquer três segmentos. E para falar um pouquinho disso, a gente separa como tópico condição de existência. Qual é a condição para que exista um triângulo? E isso vai se dar justamente com o tamanho dos seus lados, beleza? Bom, para que um triângulo consiga fechar e a gente formar os seus três vértices, a gente precisa ter algumas condições, nós temos algumas condições, na verdade, e elas já estão escritas aqui, tá? Cada lado ele precisa ser menor do que a soma dos outros dois. Então, se eu penso nesse lado aqui A, ele tem que ser um valor menor do que a soma deles dois. Digamos que aqui seja 1, 2 e 3. Então, 3 ele tem que ser menor do que a soma desses outros dois. Então, repara, até o meu próprio exemplo ele não funcionaria. Se a gente colocasse 3, 1, 2, 3 não é menor do que a subtração deles dois. E é igual, né? Então, esse triângulo não existe, que eu acabei de falar. Então, se a gente tivesse, sei lá, 5 aqui, 7 e 2... 5 é menor do que 7 e 2? Não, esse triângulo também não existiria. Então a gente já consegue perceber só com alguns números, né? E a gente pode fazer isso com réguas, por exemplo, ou com outros segmentos, quaisquer, sem necessariamente saber a medida para verificar essa existência. A junção desses três intervalos, né? Se eu tenho que o A tem que ser menor do que o B mais C, B menor do que A mais C, e o C menor do que A mais B, a gente tem como juntar essas três sentenças, né, essas três inequações, numa única. E aí, basicamente, cada lado eu vou usar como A uma referência, mas poderia ser para o B ou para o C. Cada lado tem que ser menor do que a soma, e o mesmo lado tem que ser maior do que a diferença. Só uma pequena atenção para essa diferença, porque, vamos lá, dependendo da ordem que você pegar, talvez você possa produzir aqui nessa subtração um valor negativo. Então, talvez você veja na apostila aí, e eu aqui não diferente, vou colocar assim também. Eu vou colocar em módulo, tá? Módulo só para indicar que esse resultado vai ser positivo. Então, se der negativo, a gente sabe que depois a gente só quer o valor numérico disso, só a parte positiva. Então, eu vou sublinhar isso, porque isso é muito importante, na minha opinião. Já tivemos questão do Enem que trabalhava com isso. Não sei se alguém já fez essa questão. Uma questão em que ele propunha, né, o contexto eram fósforos, e uma criança estava brincando com fósforos. Ela queria montar um triângulo, e aí tinha uma quantidade lá de triângulos, ela tinha feito 2 lados, e ela queria saber quanto que precisava para completar. Aí, dentre as opções, ele falava a quantidade, aí você tinha que lembrar justamente dessa condição de existência. Então, a condição de existência basicamente é essa. Um lado tem que ser maior do que a diferença e menor do que a soma. Nem tão pequeno, nem tão grande. Tenta pensar assim, ou pelo menos para gravar, beleza? Tá. Pensando na condição de existência, a gente agora também melhor pode falar sobre a congruência, né? Porque a gente tem alguns casos de congruência. Lembrando, o que é congruência? Congruência é a mesma coisa que igual. Então a gente vai ver alguns casos em que é garantido em que um triângulo é igual ao outro, beleza? Uma que é assim, é bem intuitiva, é o seguinte, tá? Como é que eu posso pensar, que exemplo eu posso pensar que dois triângulos eles podem ser ditos iguais, iguaizinhos? Bom, eu penso em que ele necessariamente tem que ter lados iguais e ângulos iguais também. Essa é a primeira coisa que me vem. Além disso, eu quero explanar para vocês outros casos em que a gente consegue garantir direto que um triângulo é igual ao outro, ou igual a mais de um outro, justamente por casos como esses, beleza? Bom, o primeiro caso que eu queria explanar para vocês bom, eu quase meio que já escrevi aqui, né? Eu só vou agora meio que colocar como vocês podem acompanhar na apostila também. É o caso que a gente chama de lado, lado, lado. Ou seja, se a gente garante que esse triângulo tem 3 lados iguais, ele automaticamente vai ter vão ser 2 triângulos iguais. E vê se você entende o que eu quero propor. Bom, se a gente com 3 lados iguais, né, imagina, não precisa os 3 serem iguais no mesmo triângulo, mas tem 2 triângulos em que eles têm os lados iguais. Digamos assim, pega esse aqui como exemplo. Digamos que esse lado é igual a esse é igual a esse, e esse de baixo, a base, é igual a esse. Se esses 3 lados são iguais, eles já são iguais. Aí você fala, Kaique, mas não precisava também ter ângulos iguais? Pois é, mas para o triângulo é uma consequência. Se eu acabo tendo aqui, se aqui vale 2, aqui vale 2, aqui vale 3, aqui vale 3, e aqui vale, enfim, x aqui vale x, eu já garanti que eles têm lados iguais. Pode ser, eles são bem semelhantes, né? Agora, será que eles têm ângulos iguais? Galera, num triângulo, com certeza. Com certeza os ângulos serão os mesmos. Então, meio que só fecha essa ideia aqui. A congruência, ela automaticamente já vai ser se todos os ângulos fossem iguais. Né? 2 triângulos, ângulos iguais e lados iguais entre si, pronto. Eles já são garantidamente iguais. Então, esse é o caso do lado, lado, lado. Garantiu 3 lados iguais entre eles. Olhou para um, tem lados x, y, z. No outro tem x, y, z. Não precisa olhar mais nada, eles já são iguais. Bom, um segundo caso que existe, a gente chama de ala. O
que é ângulo, lado, ângulo. Aí você fala assim, Kaique, mas tem 3 ângulos e 3 lados. Qual é dessa parada? Assim, quais são os ângulos trabalhados e qual é o lado escolhido? Bom, eu separei 2 triângulos aqui justamente para a gente ter essa possibilidade. Eu vou pensar assim. A ideia é, se eu garantir que esse ângulo daqui é igual a esse ângulo aqui, que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, e esse segundo ângulo aqui, ou seja, se eu tenho um lado entre 2 ângulos e isso acontece da mesma maneira no outro triângulo, uma consequência vai ser que esses triângulos são congruentes. Porque repara só, se aqui é 30, não precisa nem pensar no valor. Se esses 2 ângulos são iguais, você entende que o terceiro já vai ser igual? E se a gente garantiu então que esses ângulos são iguais, lembra da outra consequência? A gente vai garantir que os lados são iguais, eles são congruentes automaticamente, eu não preciso verificar mais. Então verificou 2 ângulos, né? Um sequente do outro. Até porque no triângulo, é um pleonasmo isso, né? No triângulo todos os lados são sequentes, todos os ângulos são sequentes um ao outro. Mas viu 2 ângulos e um lado entre eles, e isso aconteceu no triângulo também, eles já são congruentes, beleza? Então, só para teorizar isso, se a gente falar que o ângulo B, por exemplo, ali, né, no exemplo foi isso, o ângulo B é igual ao ângulo E, o ângulo A é igual ao ângulo D, e o lado AB, o lado entre esses ângulos, acontece também para o DE, pronto, garantimos então que o triângulo ABC, consequência, é que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEF. Beleza, gente? Então a gente pode acabar usando isso, né, ao nosso favor, para que a gente consiga rapidamente, né, classificar que um triângulo é igual ao outro. Bom, um terceiro caso que existe é o lado, né, o caso lado, ângulo, lado, que poderia também ser escrito como LAL, L-A-L. E aí, assim, ele é bem parecido, por exemplo, com o que aconteceu com ala, só que ao contrário, né? Se eu tenho, por exemplo, o que seria o lado, ângulo, lado? Se eu tenho 2 triângulos, e aí, por exemplo, eu vou fazer a marcação, inclusive, aqui, de uma outra cor, vou usar o mesmo desenho aqui, ver se vocês conseguem se ligar. Bom, se eu tenho o lado AB e o lado AC, aqui, 2 e 1, olha lá, 2 e 1, e eu tenho o mesmo ângulo entre eles, olha lá, ângulo A marcado igual ao ângulo D, então eu posso garantir que esse triângulo também é semelhante. Ó, deixa eu explanar aqui. Se a gente, por exemplo, garantir que o lado AB é igual ao DE e garantir que o lado AC é igual ao DF e tem um ângulo entre esses dois lados para os mesmos, né? Ou seja, entre esses dois lados tem um ângulo, entre esses dois lados tem o mesmo ângulo. Se a gente conseguir garantir isso, que o ângulo A ali é igual ao ângulo D, pronto. Consequência disso, que esses triângulos são congruentes. Triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Uma outra consequência, tá? Isso pode ajudar, como eu disse, bastante a gente para identificar isso de maneira mais rápida. E isso faz super sentido, né? Porque se eu garanto 2 lados iguais e um outro ângulo, automaticamente o terceiro lado vai ser igual ao terceiro lado do outro, e a gente já vai ter uma congruência por conta dos ângulos também, beleza? Bom, caso 4. O caso 4, a gente vai falar do caso lado, ângulo, ângulo oposto, que é o que a gente chama de Lá a zero, ou Lá a O, né? Pode ser assim, lado, ângulo, ângulo oposto. Bom, o que seria esse caso? Esse eu vou preferir desenhar para vocês. Bom, galera, foi no passe de mágica aí, mas eu só estava acertando aqui porque o enquadramento parece que não estava perfeito, né? Então aqui, ó, só para a galera que está copiando, essas foram as anotações que nós fizemos até agora, até o caso 3, e tem mais um caso. Então eu vou tirar aqui, você pode dar um pause, beleza? E agora a gente vai falar do caso 4. Agora sim, vocês deviam estar escutando e nem vendo o que eu estava desenhando. Mas a gente está falando do caso 4, que é o lado, ângulo. Eu vou escrever aqui. Lado, ângulo, ângulo oposto. O que seria isso?
Se a gente conseguir, né, chamar esse triângulo aqui de ABC e esse aqui de DEF. Bom, se a gente consegue garantir que, por exemplo, eu tenho o lado, vou marcar de outra cor, um lado AB igual ao lado DE, beleza? Se eu conseguir garantir também que eu tenho um ângulo A igual ao D, ou seja, um ângulo sobre o próprio lado que a gente estava falando anteriormente, e garantir o ângulo oposto ao referido lado, pronto, a gente pode garantir então que esses triângulos são mais do que semelhantes, eles são congruentes. Então eu vou tentar apertar um pouquinho aqui. Vamos lá. Se eu garantir que o lado AB é igual ao DE. Se eu garantir que o ângulo A, o ângulo sobre o lado, né, que a gente está falando. Então, garantir um deles, porque poderia ser dois, né? Garantir que o A é igual ao D, o ângulo D, né? E garantir que o ângulo oposto, que seria, no caso, do de cá, o C, e no de lá, o F. Pronto. Eu garanti aqui, puxar aqui para baixo, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Beleza? Esse seria um quarto caso. Mas assim, depois a gente vai se habituando também com essas classificações. Elas agora são mais expositivas, mas a gente pode se acostumar já já com isso. E elas também, assim, não vão ser super usadas, mas pode ser que em alguma questão ela possa te acelerar, né? Por exemplo, uma solução.